Oi, gente, boa tarde aos guaibeiros que nos acompanham, saudação especial a todos. O episódio 55 do Posse de Bola está começando, eu sou o Paulo Nunes. Hoje o Rogério Amaral não está comigo, em função dos afazeres do presidente da nossa associação da SEG, mas Thalia de Castro, bem-vinda ao Posse de Bola, Thalia. Obrigada, Paulo, debutando no Posse de Bola. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O Posse de Bola hoje com um convidado mais que especial. A gente já vai apresentar o nosso convidado para esse tem muita história para falar e contar da vivência na carreira no futebol, em especial para o torcedor colorado, mas tem história no futebol sul-americano. E é uma história que é raro ver alguém que não um argentino vestir a 10 do Boca Juniors. E o Posse de Bola que tem um oferecimento do Banrisul. Banriglobal Account com taxa única, converta e fique com mais. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. Tudo bem? Pedro Yarley Lima Dantas. Tudo ótimo. Prazer aí pelo convite. Satisfação estar aqui com vocês. Yarley, o nosso convidado do Posse de Bola. Para quem também pode nos acompanhar lá no Spotify, Guaíba Esporte. Carlos Eduardo Torres, a nossa produção, a mesa de áudio do Jefferson Gomes. A coordenação de central técnica do Guilherme Silveira, a coordenação de central do Guilherme Silveira e do Luciano Vargas. Conhece o Luciano Vargas, Yarley? Sim. O famoso Pepão. A coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequinha, a direção geral de Claudinei Girotti. E Yarley, para a gente começar o nosso papo, contar um pouquinho das histórias da tua carreira, também daqui a pouco a gente vai falar do futuro também, Yarley. Como é que surge pro Yarley? Tu imaginou que tu fosse ter uma idolatria grande no Rio Grande do Sul, no Internacional, você cearense, para ter essa história no Internacional? Imaginou isso em algum momento da tua carreira? Bem, assim, eu sonhava porque no momento que o Fernando Carvalho me liga e me faz o convite, ele foi muito claro. Você está vindo porque você é um... Primeiramente, eu já estava te acompanhando em alguns clubes, já tinha uma vontade de te trazer para jogar no Inter. E com a tua carreira vitoriosa, a tua passagem pelo Boca, eu preciso de um jogador como você aqui no projeto que a gente está montando. Um cara experiente, um cara que é acostumado a vencer, que já jogou Libertadores e, né, para encaixar nesse projeto de ser campeão brasileiro no primeiro momento, que era em 2005 isso, e depois a tão sonhada Libertadores. Então eu já fiquei ali sonhando, né? Eu já fiquei, cara, ser campeão brasileiro. Inclusive eu tinha as propostas no México, né? Com bastante atrativo financeiro, mas eu meio que larguei tudo para viver esse sonho que o Fernando Carvalho foi muito, muito confiante na hora que ele falou comigo. Eu disse assim, tô dentro, vamos lá. E tu imaginava que essa conversa que gerou essa confiança no Fernando Carvalho do teu nome, imaginou que pudesse acontecer tudo que aconteceu? Claro que o jogador ele sempre sonha em conquistar os títulos, mas quando isso acontece, passa um filme na cabeça. Sim, sim. Sim, porque assim, eu sempre fui um atleta muito profissional. E em todos os clubes que eu passei, eu deixei uma marca, né, de profissionalismo, de vitórias, de títulos. E com o que estava sendo montado ali, eu disse assim, cara, eu não tenho nem dúvida. Logo quando eu comecei as primeiras 2, 3 semanas ali, eu disse assim, nosso time... E aí tu já vai incutindo isso na cabeça dos caras. Cara, nosso time aqui tá para ganhar o brasileiro, nosso time aqui dá para ganhar isso, dá para ganhar coisa grande. E aí tu tem essa convicção no teu dia a dia, né? Eu tenho a convicção, eu faço alguma coisa, eu faço para vencer. Se tiver taça, eu faço para poder levantar as taças. Tanto que aí, nos veteranos que eu jogo até hoje, eu já levantei taça. Esse ano já levantei 2. Olha aí. Nos Master aí. Estamos em fevereiro. E a temporada tá só já começando. foram 2. Tu chegas, então, início de 2005 pro Inter. No meio do ano. Do meio de 2005. Com logo... o Campeonato Brasileiro já em andamento e o Inter na parte de cima da tabela ali. Isso.
Como é que azeitou aquele time do Abel Braga, 2005, do Muricy. Do Muricy? Como é que ajeitou aquele time do Muricy e se azeitou aquele time, aquela base? Depois, né, ganha tudo que ganha em 2006, mas faz um 2005 tão competitivo quanto o de 2006, né? Isso. A gente tinha um elenco muito bom. Tinha 2 por posição do mesmo nível. Tu lembra o teu jogo de estreia? Lembro. Foi Contra o São Paulo no Morumbi? Tu faz gol, né? 3-1 e fiz um gol. 3-1. E inclusive quem me Tem boas escalou foi o recordações Fernandão. de jogar contra o São Paulo, né? De luxo. Boas recordações de jogar contra o São Paulo. Sim. E quem me escalou foi o Fernandão. É curiosidade. Porque o Muricy disse assim, não, cara, ele chegou agora, tá treinando meio que devagar. E eu tava, assim, com 2 semanas em Fortaleza. Recebo o convite, eu disse, não, amanhã eu tô aí, Fernando. E aí era uma segunda, aí chego na semana. E aí o time do São Paulo era todo aquele cano que era, né? Atual campeão e tal. E aí o Fernando, aí eu treino uma semana ali, meio que conhecendo os caras, sem forçar muito, só na experiência. E aí o Fernando, eu já faço amizade com o Fernandão, né? Já fiz amizade ali no primeiro momento com o Fernandão. E o Klemer, que eu já conhecia o Klemer, desde o Ferroviário. E aí, chega na sexta-feira no treino dia pronto, eu vejo o Fernandão, Fernando Carvalho e Muricy conversando. Aí estão conversando, pá, não sei o que e tal. E aí o Fernandão depois me confidenciou que o Muricy não queria te colocar. Eu disse, não, ele é jogador de jogo, não é de treino. Pode colocar que... Aí é tanto que deu certo, eu acabei fazendo gol, atuação muito boa. E Tinga faz o outro, acho que o Fernandão faz o outro. Aí ganhamos de 3-1. E eu tenho uma sequência muito boa, né? Faço gol ali praticamente em todos os jogos aqui dentro do Beira-Rio. E aí no 6º jogo eu fiz um gol contra o Goiás e tenho uma luxação de ombro. E aí acabei me machucando e perdi 2 meses ali de campeonato. Aí voltei ali um pouco mais pra frente. Daquele ano de 2005, agora na reta final do campeonato, tem uma entrevista do Muricy explicando que dorme líder, acorda terceiro colocado. A gente já ouviu de alguns dirigentes da época do Inter aqui, no mesmo posse de bola, acaba vindo o assunto à tona. E a gente vai ter a primeira vez a oportunidade de ouvir aqui, né, no nosso podcast do jogador. Como é que foi aquele momento para vocês? Era a reta final do campeonato, tu diz, né, vem para um projeto que tu via que era bom, é convencido a vir ali, e tu disse que estava pronto para vir, o time encaixa, tu encaixa no time muito rápido, e aí acontece aquela reviravolta. Como é que foi para vocês? Tu lembra onde é que tu estavas naquele momento que veio que, como assim já não é mais líder? Era líder, já não é mais? Foi um balde de água fria, né? No grupo. A gente não acreditava o que estava acontecendo, porque ali não tinha como tirar o título da gente. Não tinha. Nosso time ali não perdia para ninguém. Principalmente dentro do Beira-Rio. Não perdia para ninguém. E os jogos que a gente jogou, a gente ganhou com autoridade. Não tem nenhum lance polêmico. Não. Teve aquele pênalti duvidoso. Teve isso, teve aquilo. Não teve nada. Foi, se você olhar bem os jogos assim, bem tranquilo. E aí, de repente, aconteceu o que aconteceu. A gente ainda tentou, brigou até o final, teve ali, mas a gente brigou sem muita força, né? Porque o sistema foi mais forte. Internamente, Arley, como é que foi esse balde de água fria para tudo que veio no ano seguinte? Como que era o bastidor dentro do vestiário de vocês se remobilizarem para um ano de 2006 que foi ainda melhor do que foi 2005? Ele é o seguinte, a gente se apresenta na pré-temporada falando de Libertadores. Em título já? Em título. 2006. 2006. Cara, vamos ganhar a Libertadores. Que era o nosso próximo desafio, né? Vamos ganhar a Libertadores, vamos ganhar o Mundial. Aí já começamos ali.
Desculpa, e o brasileiro também. Disse, não, vamos ganhar o brasileiro desse ano, vamos ganhar a Libertadores e na sequência já ganhar o brasileiro. Nós falar de Mundial. A gente veio falar de Mundial depois que a gente viu que não dava mais pro brasileiro ali, aí já começamos a mesclar mais os times ali e fazer teste, porque nós perdemos 4 jogadores importantes, né? Tinga, o Bolívar, o Jorge Wagner e o Sobis. E aí o Abel começou a fazer essa composição do time ali e definir para o time para quem ia para o Mundial, mas sempre pensando em chegar no brasileiro. Aí quando não deu mais, aí a gente tirou o pé, mas a intenção era ganhar também o brasileiro. E você vê, o time era tão bom que a gente foi vice dos 2 anos ali ganhando Libertadores. Não é fácil. É raro, né? É raro. Aí você ganha o Mundial. O 2005 ali, para fazer essa transição, até também pegar esse gancho da Thalia, qual foi aquela sensação daquele jogo contra o Corinthians depois lá no Pacaembu? Assim, de impotência total, né? Impotência porque tudo bem que ele não dá o pênalti, mas não expulsa o Tinga, né? Porque o Tinga ele não teve como ele simular, porque existiu o choque. Tudo bem, o choque derruba o Tinga, mas não é pênalti. Na cabeça do árbitro, por exemplo. Mas não expulsa. Né? Não expulsa, não tira o Tinga. Porque aí a gente, de repente, ainda tinha a possibilidade de vencer o jogo, vamos supor, né? E aí ele não apita o pênalti pra gente e em seguida, e no mesmo lance expulsa o Tinga. Então ficou uma situação de impotência ali. Não sei se ele estava mal intencionado, mas foi o que demonstrou. Tu assistiu o documentário que foi produzido pela Rede Globo agora recente da máfia? Máfia do Apito, não é o nome do documentário? Não, e nem vou assistir. É um sentimento de... Porque eu já sei tudo que tá lá e relembrar isso não vai fazer bem. Eu gosto de assistir filme que me entregue alguma coisa. Terror... Filmes que... Não, eu vejo ali... Opa, que vai deixar alguma coisa pra mim. Né? Romance, alguma coisa, algum documentário, algum filme que tem uma mensagem bacana, superação, alguma... né? Então, eu, assim... Principalmente isso aí. Não dá. Isso aí vai me lembrar muito. Vou acabar e dizer assim, mas não é possível que eu não tenha um brasileiro no currículo. Por causa só da disso, Série B, né? Ainda falando sobre isso, até existem movimentos políticos dentro do Inter que buscam fazer o reconhecimento do título. Tu acha que seria o caminho de ir atrás realmente disso ou deixar porque passou e vocês sentiram tudo que tinha para sentir já quando aconteceu? Não, eu acho que é o sentimento do torcedor, dos dirigentes, né? É tanto que a gente comemora, o Fernando Carvalho pode comemorar, nós somos campeões, e a gente comemora o título aqui, com carreata e tudo, na época. Que eu vou brigar para que a gente... Né? Que seja reconhecido. Aí ele tira a ação de um torcedor porque a gente poderia ser rebaixado. Mas assim, o sentimento dele sempre foi de briga, né? Sempre de correr atrás, de buscar. Porque já teve caso aí de dividir títulos. A gente não se importa de dividir o título, mas tem que ser reconhecido também, né? Sim. Estamos recebendo no posse de bola Yarley para Banri Global Account. Taxa única e cotação comercial e multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abra a conta no app Banrisul. Agora, falamos um pouquinho desse 2005, porque acaba citando bem na tua chegada, mas aí 2006 é uma virada de chave na história do Inter, né? Tudo que acontece. E começa a temporada com o Campeonato Gaúcho, tem a final Grenal, o Inter acaba não ganhando, mas depois, né? E são 2 empates, e aí pelo saldo o Grêmio é o campeão, mas o Inter, aquele time... Tem a saída do Muricy, chega o Abel, mas o time se mantém jogando como estava com o Muricy. Sim, sim. E com muita mais confiança, né? Muita mais confiança porque nós chegamos no Brasileiro, o fato do Grenal, a gente nunca imaginar que iria perder esse Grenal, por isso que a gente nem citou, não, o Grenal é nosso. Não tem como o Grêmio parar a gente. Esse Grenal é nosso.
Desculpa, esse campeonato. E uma casualidade, a gente jogando muito melhor, ganhando o jogo, era questão de tempo o segundo gol, né? Aqui dentro do Beira-Rio, porque a gente empatou de 0-0 lá. Eu disse, Beira-Rio a gente não perde para ninguém, então vamos ganhar em casa. E aí teve, né? Grenal é Grenal. Aí teve uma bola, né? Um gol de cabeça ali, inesperado do Pedro, e aí acabou eles ganhando com um gol qualificado. Mas tudo bem, mas eu te digo que a gente não ficou chateado, assim, não, cara, nós jogamos melhor, foi uma fatalidade da bola, né? Mas nós temos o nosso objetivo principal, que é a Libertadores, e aí a gente vai com tudo para a pré-temporada. E como conduziu a pressão? Porque em Clássico Grenal, final de Campeonato Gaúcho, a pressão externa acaba pesando muito. Sim. Entrou no vestiário? Sim, mas era uma pressão boa. Era uma pressão de que o torcedor estava com a gente, que a gente jogava bem, né? Que a gente era um time muito competitivo, que era um time bom. Eram pressões boas, não era pressão, o time está rachado, tem confusão. Não tinha nada, nosso time era redondo. Nosso time tudo era perfeito. A gente tinha uma liderança sobre o grupo, tava tudo nas mãos, era só questão de resultado. É tanto que o Abel não tinha vencido, era vice. E aí veio aquele, Abel, calma, que nós vamos ser campeão da Libertadores. Por ti também, né? Então aí a gente foi mobilizando cada vez mais e com mais confiança. O time, assim, olhando a campanha, a gente tem que o time vai crescendo a cada jogo que vai passando, né? Isso. E aí chega às finais contra o São Paulo. Como é que foi? O que tu te recordas daquela semana para o jogo do Morumbi, principalmente, ali o primeiro jogo? O São Paulo era o atual campeão, era o campeão mundial, era talvez o grande exemplo de clube naquele momento do futebol brasileiro. São recordações muito claras, assim. Porque o Abel, ele disse assim, nós vamos ser campeão aqui dentro. Ele já vendeu isso pra gente. Cara, porque se ele não vende isso, se tu vai titubeando lá, tu pode perder de 3-0, vamos supor, né? E aí praticamente acabaria a eliminatória. E ele inverteu essa situação. Ele disse, vamos se segurar aqui e ganhar em casa. Não, ele inverteu a situação. Assim, vamos ganhar, vamos se classificar aqui, e lá em casa a gente segura eles. Vamos ganhar aqui. E assim foi. Né? Deu certo, deu como ele planejou. Né? Ele fez o plano de jogo ali com um time bastante para frente e ofensivo, com o time. O Sobs vivendo um bom momento, ganhou a posição minha. E foi para lá e foi muito feliz. Né? Então o pensamento era esse, né? De vencer lá dentro. Como é que o jogador lida com esse detalhe? Agora tu trouxeste, Arley, e quem está nos ouvindo daqui a pouco, é interessante ouvir e para poder entender algumas coisas, né? Tu vinhas jogando, mas aí o Sobis vai bem, toma a tua posição. Como é que é para ti? Como é que lida no vestiário, no dia a dia, nos treinos, com o treinador? O treinador vem e fala contigo, explica, o momento é do Sobis por isso, vamos querer que tu faça isso. Como é que funciona isso? Porque a gente vê que em alguns momentos tem treinadores que lidam bem e essas disputas elas acontecem diariamente no futebol, mas parece que tem treinadores, pra gente que veio de fora, que daqui a pouco não consegue lidar tão bem. Isso não pode ser o início para ruir ruir um vestiário, por exemplo, ou ruir um grupo. Como é que é isso? Vai muito também da gestão do grupo, né, da pessoa. Por exemplo, eu iniciei como capitão da Libertadores, né, nas fases de grupo ali. Depois, automaticamente, assim, eu saio do time e o Fernandão assume como capitão. Aí eu volto pro time, o Fernandão quer me dar a abraçadeira, eu disse, não, pode continuar, fica com ela. E porque o Fernandão, ele tinha uma imposição dentro do grupo, de uma liderança, de uma voz muito mais ativa do que eu, em relação ao Fernando Carvalho e o Abel. E perante fora, eu era um líder de resolver problemas internos, de vestiário, de grupo. Um cara chegou atrasado, eu ia lá resolver. Teve uma confusão, eu ia lá e resolvia. E então eu era uma liderança de resolver justamente isso que aconteceu. E a primeira coisa que eu falo é para dizer para o Abel, tá tudo tranquilo, deixa o menino.
Ele tá bem. Porque o que acontece? Eu gosto de ser campeão, eu gosto de ganhar. Né? Não eu sendo protagonista. Se for, melhor. É tanto que Deus depois me abençoou lá no Mundial. Né? Então eu sempre fiz isso. E sempre assim eu ganhei. E eu vou te falar. E sempre ele me abençoou nos jogos decisivos. Sempre. Sempre. Foi no Boca Juniors, foi no Goiás. Fiz gol do título no Goiás. Fiz jogada também do Mundial no Boca Juniors. No Paysandu eu fiz gol contra o Boca Juniors dentro. Então não tem como eu mudar. Então, é assim, eu digo pro Sobe o seguinte, quando a gente tá treinando, é tanto que eu trazer ele pra gente finalizar, aí o Fernandão entra, eu disse assim, tu tem que treinar, tu tem que ser muito fera, porque eu tô aqui no teu cangote. Se tu vacilar, eu vou ganhar a posição. E eu instigava ele e outros, né? Pato, Luiz Adriano, eu sempre colocava essa competitividade nele. Treina forte, descansa, não vacila e tal. Então, o grupo vencedor se forma assim. E como era a influência do Abel em relação a isso, de ter também essa sensibilidade, como tu era um dos líderes do vestiário, de ter esse diálogo contigo também sobre momentos dos jogadores, dos jovens? O Abel, ele tem uma liderança nata nesse aspecto. Dificilmente um time do Abel vai rachar. Dificilmente. Pode não conseguir um resultado, uma coisa aqui, outra ali, mas confusão, bagunça, não. Ele tem muito grupo na mão. Então, dificilmente isso vai acontecer. Né? Então, ele cuida muito mais dos quem não está jogando do que os caras que estão jogando. A gente viu, até já para introduzir, para saber se tu acompanhou a reta final do Campeonato Brasileiro, Sim, a chegada dele no ano passado, e a gente pôde ver ele falando muito sobre isso, sobre ter os jogadores, e os jogadores depois também falando sobre o retorno dele pro Inter. Como foi que o Inter se salvou? Salvou com um discurso do Abel no vestiário. Né? Então, é só a presença dele ali já uniu todo mundo, torcida, grupo, né? Se falavam muito de que os grupos estão rachados. Né? Chegou ali o homem, ele já une todo mundo. Porque aí ele sempre foi uma liderança que o Inter está em primeiro lugar sempre. Né? Então ele sempre foi um cara agregador. Sempre. Sempre. E a gente conquistou tudo com isso. Como é que foi o momento daquela conquista de 2006, né? Porque tu disse, né? Vamos ganhar aqui, né? Em relação ao Morumbi. Aí o Inter faz o resultado, constrói lá, né? Os 2 gols do Sobis na decisão. E aí depois vem para Porto Alegre, um jogo com a vantagem do Inter. Acho que o São Paulo também é um grande time e a vantagem de um gol no futebol ela é perigosa, mas era uma vantagem, né? E o Inter consegue a consagração que naquela época... Clube com 96, 97 anos, conseguindo algo que tanto queria, que era o título da Libertadores. E dificilmente iria escapar. Né? Teve uma pressão ali no final, mas a gente sabia que nosso time era muito forte dentro de casa e no máximo seria um empate. Né? Então a gente jogou com o resultado debaixo do braço. Né? A gente foi muito cauteloso, a gente não se expôs tanto. E o time do São Paulo era muito bom. Mesmo a gente jogando muito, sendo muito guerreiro para ganhar o jogo, mas tinha na frente ali um time com muita qualidade, com muito recurso para te empatar, até para vencer. Mas a gente soube lidar com isso aí, acalmar os ânimos, né? Ter cabeça fria. Então a gente te ouve falando assim, vocês tinham uma confiança muito grande em vocês, no time, no grupo, pelo sim. Que vê, pelo que você fala, porque naquela campanha inteira, se pegar, acho que o Inter tem uma derrota, eu acho que é aquela do Equador, da LDU. Exatamente. Para tu ver como o grupo era muito, muito confiante, né? O grupo, ele tinha uma confiança, e é tanto que sai 4 caras, muito importante, né? Titular em qualquer clube, né? E o time continua sólido. Né?
Queria pegar um gancho no que tu falou de que se tinha o desejo de ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Quando vocês veem que não dá pra ganhar o Campeonato Brasileiro e tá na reta final da Libertadores, vocês imaginavam ser campeões do mundo? Tinha o sentimento de vamos jogar contra o Barcelona e temos reais chances de ganhar? Ainda não, ainda não. A nossa mentalidade assim de vamos ganhar mesmo, vamos ser campeão, ela acontece porque a gente tinha um pouco receio do nosso primeiro jogo, né? De como seria. Então, no momento que a gente ganha ali o primeiro jogo contra o Al-Ahly, aí, vou te falar, aí eu disse assim, galera, somos campeões. Ali cai bateu a o ficha. sentimento. Ali bate a ficha, ali cai a ficha. Porque você vê assim, a atuação nossa, assim, dos mais veteranos, naquele jogo era de não errar, se não podemos errar, né? É tanto que eu mantenho mais posição, eu faço, eu não arrisco tanto. Fernandão, aí os protagonistas são os meninos novos, os jovens, que ali eles estão se divertindo. Nós estamos ali para segurar, para dar essa força, e eles estão ali, ó, pá, feliz. O Pato tava muito, muito contente ali por estar ali. É tanto que ele sente um pouco depois no segundo jogo, que é normal, né? O jogo em si. Mas assim, o nervosismo que a gente tava no primeiro jogo é que era de voltar para casa sem ir para a final, né? Sem passar pelo Al-Ahly, aí era o problema. Mas depois que a gente passa ali, aí sim, aí cai a ficha. Não, agora nós somos campeão. Naquele formato de mundial, eu tenho a impressão que... eu sempre falo aqui no espaço, aqui na rádio, e não sei se tu pensas dessa forma, mas eu tenho a impressão, assistindo os sul-americanos quando vão para lá, que o sul-americano ele tem a obrigação de jogar com o europeu. A obrigação dele é estar lá e jogar com o europeu. O resultado com o europeu, aí, né, o jogo é que vai dizer. Não sei se tu concordas com nós fomos para ganhar o mundial. A gente sai daqui com a cabeça de trazer, porque assim, a nossa torcida ansiava muito isso. A torcida queria muito. Porque no dia que eu me apresentei aqui, foi um grupo de torcedores me receber no aeroporto. E aí eles diziam assim, você fica com esse sentimento, eles diziam assim, cara, nós não aguentamos mais. Toda discussão a gente perde, né? Não dá, eu não tenho Libertadores, não tenho Mundial. Não dou mais. Eu digo que eu sou tri, mas é isso aí. Os caras dizem, tu tem Libertadores? Tu tem Mundial? Não dá, eu quero me matar. Os caras, não dá mais. Lá eu já troquei de 3 empregos porque eu não aguento mais, né? Eu disse, calma, vamos ganhar. Porque eles me viam ali jogando no Boca, né? Eles me viam ali, aí eles tinham aquela esperança. Os caras, vamos trabalhar. E isso a gente foi levando pro Mundial. A gente levou isso pro Mundial, porque com o Evandro Mota, que era o nosso coach, ele nos trouxe muito esse sentimento do torcedor para dentro. E aí nos fortaleceu muito lá. Vamos falar do Mundial agora, porque eu vou lembrando, a gente entrevistou o Chumbinho Newton Drummond. Sim. E aí ele contou algumas histórias, e aí ele sempre dizia assim, não, mas podem perguntar para os jogadores da época. E agora eu anotei para não esquecer. Tá. E a gente tá com uma das lideranças da época. O posse de bola com o Yarley. Hoje eu, Paulo Nunes, a Thalia de Castro comigo, e o posse de bola para o Banrisul. Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. Banrisul conosco no posse de bola. Vamos começar do início do Mundial. A epopeia. Quem é que ficou no aeroporto que teve problema para ir para o Mundial? Como é que foi aquilo? Essa história ela é muito bacana. Por quê? Porque umas 2 semanas antes da gente viajar, o Vargas e o Hidalgo me procurou. E aí diz assim, o Yarley, nós não podemos entrar na França caso dê algum problema, porque tinha aquela questão do Legas, um aviãozinho que tinha caído ali em São Paulo, e aí as notícias eram, tá atrasado o voo, cancelado o voo, e pá, e pá. E eles, né, vendo aquilo, a gente tava junto assim, eles, cara, se a gente perder a conexão na França, a gente não pode entrar no país. A gente não tem relações ali, os países, né? A gente precisa de visto. O Vargas, peruano e o outro colombiano. O Vargas jogou contigo no Boca? Jogou com Boca. Eu né, atestei a vinda dele.
Pode trazer que Com esse a eu conheço. saída do Tinga ali, né? Abriu uma brecha ali. Esse é bom. Esse é competitivo. Aí, eles me procuraram. E aí eu fui no Chumbinho. Tu Chumbinho, como tá? vice-presidente dos jogadores do grupo. Eu que resolvi isso aí. Ô Chumbinho, tem esse problema aqui pra nós. Aí o Chumbinho, não, fica tranquilo, a gente tem 4 horas de conexão. Dá muito tempo. Se atrasar um pouquinho, mais 4 horas? Aí eu falei, cara, mas tudo bem, tá. Aí cheguei pro Vargas e pro Idagol, cara, tem 4 horas, dá tempo, tal, tá. Acalmei eles. Aí nós fomos pra São Paulo. Nós chegando lá em São Paulo, eu já tava lá com o Fernandão, com o Fernando Carvalho, a gente foi receber os prêmios ali do Brasileirão. Uhum. E aí, quando o grupo chega, primeiro ele já chega tudo eufórico pela despedida daqui. Cara, aí eu disse assim, pá, esse foi um momento que eu não vivi, eu gostaria de ter vivido, né? Te vi só depois as imagens. E aí, justamente, foram 4 horas de atraso em São Paulo. E eu já vejo os caras preocupados. Eu falei, não, eles estão segurando um avião lá, fica tranquilo e tal. Aí chegamos lá. E aí já foi na companhia, tá? Só daqui a 12 horas. Nossa. Meu Deus. O próximo voo. E aí, ferrou, né? Aí o Chumbinho já resolveu ali, já fizeram as ligações, né? A empresa que fazia o staff ali, né? A questão das viagens e tal, né? Da logística. Já mexeu os pauzinhos, já conseguiu o hotel. Conseguiu o hotel lá, já tá. O grupo vai entrar, descansa lá, dormindo, porque a gente tava o fuso horário todo trocado, aquela coisa. E aí os jogadores começaram a ir, pá, todo mundo passando. E eu ficando aqui com eles dois, né? Eu cuidando os dois. Tal. Aí o Chumbinho foi lá falar com os policiais, né? Com a alfândega lá e tal. E que da questão dos passaportes, não sei nem qual é o nome desse pessoal. E aí, não, nós estamos com 2 jogadores, aí começou a conversar, e pá. Aí o pessoal, não pode. Por causa da nacionalidade deles. Levou os passaportes, né? Sim. Falta o visto. Aí não tem conversa, eles acham que o Brasil, com o jeitinho do Brasil, lá não tem esse jeitinho, né? E aí, o Chumbinho chega de cabeça baixa, assim, Yara, eu vou deixar eles dois aí, porque não tem o que fazer. Então vou dar um dinheiro aqui para eles comerem e tal, e tem poltrona legal aí no aeroporto, eu nem sabia, né? Tem uns local aí, sala VIP, o cara não podia nem entrar. E meio que eu disse, tá bom, Chumbinho, beleza. Eu não tinha como dizer isso pros caras. Vocês vão ficar aí. Eu cheguei, não podemos entrar. E eu vou ficar com vocês. Vamos lá, vamos pras lojas, vamos ali no free shop, vamos comprar perfume e vamos comprar as coisas pras mulheres. Aí eles, tá bom, mas eu te disse, né? Eu falei, sim, cara, mas não tem o que fazer. Agora vamos brincar ali, vamos jogar baralho, vamos resenhar. Passar o tempo. Né? Eu não podia deixar os caras ali. E assim foi. Aí a gente ficou no aeroporto e aí a delegação vem, depois de 12 horas, todo mundo, cadê vocês? O que foi que aconteceu? E isso uniu foi mais o grupo. Bah. Agora a outra história, e aí é marcante desse Mundial, a gente ouve por quem não participou, mas o Chumbinho disse que tu participou da reunião no quarto do Abel antes da final contra o Barcelona. Sim. Como é que foi essa reunião aí? Ela inicia porque um dia antes teve um coletivo e o Abel montou o time titular e pegou o time reserva, meio campo, Fabinho, Gabiru e Deco e Perdigão. Aí o Perdigão ia fazer a função do Deco, o Gabiru a do Ronaldinho e o Fabinho a do Mota. E aí meio que assim, ele sai jogando assim, sai assado, tu se movimenta de jeito. Aí deu as coordenadas todas, né? Dentro das suas proporções, mas movimentação ali que o Barcelona fazia no meio campo. E montou o nosso time para marcar isso. Aí começou o coletivo. E pá, o coletivo vai. Tinha um jogador completando um menino no sub-20, brasileiro que jogava no Japão. Trouxemos ele para ser lateral.
O Juliano, que era o auxiliar, não sei se foi o Juliano, não sei, o nosso preparador de goleiro, para ser zagueiro, era 2 que faltava. Aí, completou o time ali e nós perdemos de 3-0. E dando a vida. Coletivo pegando feio. Não, eu não vou perder posição aqui, não. O outro não. E o Gabiru jogando muito. Pá, pá, pá. O Edinho e o Monteiro não encontravam o Gabiru. O time titular do Mundial tomou 3, né? 3. E de um time descaracterizado. Com 2 de fora, assim. Não, descaracterizado, assim. 2 improvisações ainda. É. E aí o Fabinho, pá, e o Perdigão. E o caramba, o Léo voando, o Michel e tal, aquela coisa toda. 3-0. E o Abel terminou até antes do tempo. E ficou tentando arrumar ali a marcação. Quebrando Não teve jeito. Aí ele parou, vamos, tá. E aí, a gente entra no ônibus. Gol do Barcelona. 2 gols do Barcelona. Ronaldinho dando chapéu. Aí tinha uma televisãozinha assim no ônibus. 4-0. Os homens no América. Todo mundo Imagina, tu leva 3 e os caras fazem 4. Putz, vai ser 7 o nosso. Aí tudo bem. Aí nós estamos indo e eu incomodado. Falei até com o Fabinho. Fabinho. Que hoje tá no Inter, né? O Fabinho Soldado. Fabinho, tá exposto, cara. Vocês nem acharam a gente, tá? Aí ficamos comentando assim, caramba. Aí, chegamos no hotel, tomamos banho, a gente foi jantar, terminou o jogo ali do Barcelona, a gente foi pro jantar. Aí no jantar eu conversando assim com o Clêmio, o Fernandão, assim, ô Edinho, tu acha que o Ronaldinho vai fazer aquilo que fez no time do América? Aquela liberdade, pá, e começamos a conversar assim, né? Meio que pra animar os caras. Os caras vou meter porrada nele. Aí o Ceará, e pá, e tá começando aquela conversa ali pra... Aí depois a gente se reúne, como era de normal assim, a gente reúne numa sala só os jogadores. Aí começa a conversar pra cá, um cobra o outro, faz aqui, eu disse assim, cara, tá. Normalmente era nas concentrações a gente fazia. E aí, beleza. Só que aí eu ainda estava incomodado. Aí eu fui na sala, no quarto do Fernandão, e disse assim, Fernandão, vamos falar com a Abel? Porque não tem como a gente jogar daquele jeito ali, não. Não tem como a gente marcar daquele jeito. A gente tem que discutir com ele como é que a gente vai marcar, porque nós levamos 3, cara. O Abel, o Fernandão, é verdade. A gente tem que conversar com ele para debater e tal. E nessa, eu disse assim para ele, cara, quem sabe eu pego o Mota. E foi só vocês 2, Yarley, tu e o Fernandão. Não, aí nós levamos o Pato porque, justamente que isso que eu tô falando. Porque ele ia começar o... Hã? Porque o Pato ia começar o jogo também, né? Não, o Pato era o titular. Era o mesmo time, Uhum. Titular já estava definido, não tinha nada. E aí, era eu, Pato e o Fernandão no ataque. Só que quem faz a função ali, às vezes muda, né? Então, eu e o Fernandão, a gente discutiu assim, ó, quem pega o Mota, porque o Mota que municiava o Deco e o Ronaldinho, o meio campo. E o Fernandão, cara, eu disse, cara, eu pego o Mota, tu cuida com o Pato mais dos zagueiros ali e tal. Eu disse, não, cara, tu tem que ficar mais livre, mais solto para fazer a jogada. Porque senão eu não vou aguentar ficar lá, indo lá e cai. E o Mota não corre tanto. Tu que pensa, cara, aí ficamos discutindo. Tu não vai aguentar, tu é que não vai aguentar. Aí ficamos aquela discussãozinha ali. Eu falei, mas vamos conversar com o Abel. Porque a gente queria que um de nós pegasse o Mota, deixasse o outro mais livre e que a jogada saísse mais pela lateral ali. E era um pensamento do Abel, a gente só estava fortalecendo, mas como a gente pega aquele meio campo. E aí eu disse, cara, vamos falar, antes da gente ir pro treino, a gente passa lá no Abel e conversa com ele. Que tinha mais um treino antes do jogo. E aí de manhãzinha eu disse assim, cara, aí de manhãzinha eu acordei, eu disse assim, eu vou chamar o Pato. Porque se a gente discutir ali os 3, quem vai pegar quem, qual o zagueiro e tal, o Pato tá sabendo. E aí eu passei no quarto Pato, pegamos ele e a gente entrou. Quando a gente tá entrando, o Abel já salta. O que vocês estão fazendo aqui? Meu, já fiquei com medo. Vai, Fernando, se vira.
eu vou levar uma porrada, eu sou o mais baixinho. E aí o Fernandão, não, professor, a gente queria conversar do treino de ontem. Ele nem deixou a gente falar. Não deixou. Ele disse assim, eu já sei o que foi que aconteceu. O Alex tá saindo antes, tá abrindo o meio. Ele não é pra sair antes. Com aquela vozona grossa. E eu só assim, cabeça baixa. Aí eu não tinha como falar nada. Aí eu, tá, beleza. Eu vou corrigir agora ali no treino. Ele. Aí eu, tá, então tá bom. Então vamos lá. Pode deixar. Aí me bateu assim nas minhas costas. Fique tranquilo, baixinho, vamos, vai dar certo. Faça o que eu vou pedir, que vai dar certo. Aí saíram os 3. Aí lá, chegando no treino assim, Fernandão, cola tu, só tu lá, porque éramos 3, daqui a pouco ele não quer. Cola tu nele e conversa um pouquinho com ele, pra ver se um de nós pega o Mota, tal. Aí ele conversou, aí o Abel, tá, começa assim, tu mais próximo dele, tal. Não, ele convenceu, ele chegou como ele queria. Ele disse, não, quem vai pegar sou eu, tu fica mais livre. Eu, tá certo. Bom, e aí assim foi, aí ele não aguenta, sai, mas ele cumpriu a função ali, a gente segurou o grupo. Aí vocês conseguiram se entender no campo. Aí o Abel foi e disse assim, ó, o Fernandão, conversei com ele, vai pegar o moto aqui, mas Alex, não saia antes lá no Zambrota. Segura e espera primeiramente ele entrar no nosso campo. Quando ele entrar, que ele estiver mais próximo, aí a gente dá o bote. Aí ajustou isso aí, fizemos um treino muito bom, né? Fizemos um treino bom, aí saiu todo mundo mais confiante. Ganharam no treino. Ganhamos no treino. Aí saímos, todo mundo, beleza, encaixou. Agora vai ser bom. Assim foi. E aí depois a história... Conta. Tu foi o eleito segundo melhor daquela final, né? Na Sim, verdade, era pra ter sido o melhor ali, né? Cara, mas assim, o Deco jogou bem ali, assim. Foi a primeira vez, eu acho que eu não vi em outras edições, um time que perde ter o melhor. Normalmente é o cara que faz o gol. Por exemplo, no meu Mundial contra o Mila ali, com o Boca Juniors, o Matias do Neto foi o melhor, por quê? Porque ele fez o gol. Então, se dá pro Gabiru o melhor e eu sou o segundo, beleza. O Gabiru fez o gol do título. Jogou bem, fulano jogou. Não, mas o cara fez o gol. Então o melhor. Por toda a história do clube. Então, assim, tudo bem, podia ter dado pro Klemer. E da própria competição, porque foi quem fez o gol do título, determinou o campeão. Então, assim, mas tudo bem. O importante é que, como eu digo sempre, o importante é que a gente foi campeão, né? O importante é a medalha de ouro no peito. Tu não viu a saída aqui de Porto Alegre, mas depois vivenciou a chegada. Foi. E foi impressionante. Nunca vi nada parecido, né? Era gente nas sacadas, nos viadutos. Teve gente que veio lá da base correndo até o Beira-Rio e tava muito calor. Muito calor. E jogava cerveja, jogava água. O pessoal correndo, acompanhando a gente, não deixava faltar cerveja e água. Qual o sentimento? Terminou o jogo, campeão, apesar de estarem extremamente cansados, porque um jogo muito intenso, mas passa na cabeça a missão cumprida. O ter sido campeão depois de ter passado pelo Al-Ahly na semifinal, e isso estar concretizado. Qual foi o sentimento do elenco? E para incrementar ainda, aquele discurso do Fernandão no vestiário, que viraliza e volta e meia na torcida do Inter. Ninguém esperava que ele fosse aquele discurso daquela forma. Mas assim, eu te digo assim, a gente já esperava que o Fernandão ia ter um discurso, que ele sempre era o cara que puxava, né? Mas ali ele se superou. Aquele ali entrou muito no nosso sentimento, né? E ele foi muito feliz com as palavras. E teve outros, né? O Klemer falou, teve muita gente que falou também, que foram fortes, muito importante pra gente, mas aquele discurso do Fernandão foi marcante demais, né? E claro, ia reforçando o que era o grupo, assim, de vontade de vencer, de força, tanto que no primeiro tempo que a gente entra para ver como é que vai ser o jogo, para estudar um pouco o adversário, normalmente ali e tal, a gente volta pro vestiário já com outro sentimento.
De que ia dar. Não, que a gente ia ganhar. Se a gente volta pro vestiário e diz assim, ô galera, não é esse bicho de 7 cabeças que pintaram, não. Tamo no jogo. Estamos no jogo, o jogo tá bom, tá de igual para igual, nossa marcação tá boa. Cara, dá pra ganhar. Aí um fala, pô, dá pra ganhar, outro vai ganhar, vamos ser campeão. Não tem esse negócio de ir mais pra pênalti não, e pá, e tá. Vamos ganhar o jogo. E assim foi. É tanto que eu chego pro Abel e digo assim, Abel, com uns 30 minutos, se a gente vê que o negócio não vai, aí eu vou furar a bola. Né? Que é segurar a bola, que a gente fala furar. Mas eu falei com essas palavras. Né? Ele disse assim, e aí ele, como líder, como ele é, eu te aviso. Olha isso aí foi espetacular, porque ele disse assim, eu te aviso. É tanto se você olhar na filmagem, tem uma hora que eu faço assim pra ele, logo depois do gol, que eu faço uma jogada ali, que eu ainda não tinha acontecido aquelas jogadas minhas. Aí eu faço assim pra ele. Ele disse, baixinho, agora. Aí eu, beleza. Aí eu já começo a levar a bola pro lado. Por quê? Porque todo o ataque do Barcelona logo em seguida do gol é perigo. Era perigo. Tem a falta do Ronaldinho. O Índio com o nariz quebrado. Edinho Monteiro, os caras já estavam, Ceará exausto, né? E tem uma sequência de lances justamente fazendo isso, segurando o jogo nas linhas laterais e recebendo faltas, né? E isso ali naquele momento foi muito importante. Porque são duas sequências. Uma, eu faço, papai depois rola mais um pouquinho, aí depois eu faço, muito parecido. Até eu deixo de entrar para dentro, assim, porque não tinha ninguém, volta. Cavam as faltas ali, né? E assim a gente vai dominando o jogo, longe do nosso gol, porque toda bola o Klemer tinha que fazer um milagre. Né? Tem um, inclusive, no último minuto de jogo. Tem um chute do Deco, tem uma que o Ronaldinho mete pra entrar do Xavi ali, do Iniesta, que ele abafa. Não, foi espetacular. Yarley conosco no posse de bola para Banrisul, Banri Global Account, taxa única, cotação comercial e multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo no app. Temos mais 10 minutos, o Yarley, e aí contigo tem tanta história para contar, mas não tem como falar contigo sem citar, né, o Boca Juniors, que também tu tem uma história incrível lá, Sim. Veneração que o torcedor do Boca tem contigo, e aí na abertura eu falei, não é todo mundo, e são poucos estrangeiros brasileiros pela rivalidade Brasil-Argentina. Tu vestiu a 10 do Boca, né? Não é fácil. Eu já vou citar assim, para um brasileiro que for vestir a 10, não é fácil. Vá preparado, porque a cobrança ela é muito grande. Foi bem recebido lá? Como é que foi? Como é que surgiu essa... É raro de um brasileiro jogar na Argentina. Dos argentinos aqui tem um monte, assim, né? Eu era o único, né? No campeonato, eu era o único. O gol influenciou? O Total. gol pelo Paysandu? Total. O gol foi que o passaporte, né? O gol foi o passaporte. E aí... Mas é aquela coisa, eu já estava preparado, né? Eu acho que nada por acaso, eu joguei no Real Madrid 2 anos, convivi com o pessoal lá, já falava o espanhol, já dominava o idioma. Aí eu chego lá e faço o gol no Boca, eu disse, não, aqui é a vitrine. Né? É tanto que eu estou jogando no Ceará, destaque ali da Série B, e eu tenho proposta de vários clubes do Brasil de nome, mas eu escolhi o Paysandu porque ele ia jogar Libertadores. Né? Teve uma estratégia. E tanto ele ia jogar a primeira divisão, que ele tinha subido, como ia jogar Libertadores. Cara, um time vai jogar as duas, eu vou para esse que eu quero usar como vitrine. Porque eu estava aplicando tudo que eu aprendi no Real Madrid. Como eu não subi para o time principal, que tinha muito estrangeiro, e eu já tinha eu já estava com a idade estourando. Eu estava com 22, eu era mais velho do time B. E aí eu disse assim, não, eu tô pronto, tô bom. Eu pensava muito rápido, mais do que quando eu vim de lá com a parte tática, eu já entendia bastante. E aí eu chego no Boca, eu chego preparado, né? Preparado falando a língua, adaptado à alimentação, né? Tudo assim. O contato acontece logo depois do jogo contra o Paysandu? Não. Foi uma semana depois. Né? Tinha nada por acaso, tinha um argentino, empresário de um jogador no Paysandu. Aí esse empresário disse assim, vou te oferecer no Boca e no River. Eu falei, beleza. Aí ele sai pra lá.
Como ele torcia pro Boca, ele foi primeiro no Boca. Aí levou, olha aqui, ó, levou a minha autorização, tô com a autorização do cara que destruiu vocês aqui na Bombonera. Aí o Bianchi, eu quero. E assim Traz. Traz. Doutor Libertadores, Carlos Bianchi. Isso. Aí ele, quando eu chego, eu disse assim, ó, o Tevez é a 9, o Esqueloto é a 7, já, é tudo com nome, né? Uhum. O Canrel é o menino da base, eu não vou dar a 10 pra ele, vai ficar com a 11, e a 10 é a sua. Aí eu falei, pô, vai ser uma honra, professor. É um sonho pro todo jogador jogar com a camisa 10. Mas eu disse pra ele assim, mas eu não me importo com números, se quiser me dar 22, só tem uma condição, me bota entre os 10 primeiro. Os titulares. É isso aí, ele brinquei, né, com ele para tirar tava com as pernas tremendo, para tirar um pouco o nervosismo, né? Vou usar 10. Aí ficou aquela discussão. Vai usar 10, vai usar 10. Os meios de comunicação, todo mundo e tal, aquela coisa. Aí vem o super clássico, dentro do Monumental de Nunes. Aí Tevez machucado, Esqueloto machucado, os dois craques, os dois figura do time. Aí Pato Bodazieri, Schiavi, Canha e Casinha, os 4 ali, os líderes. Assim, pá, cara, não sei o que, tititi. Yarle, vem cá. Aí eu chego. Aí ele, cabrão, a hora é contigo. Aí eu digo, só jogar a bola em mim. Não te preocupa. Ó, resolve lá. Não temos Tevez, não tem Esqueloto. É contigo. Eu falei, beleza. Toda a bola pode jogar em mim. Eu disse, é o momento que eu tava esperando, cara. Tu acha que eu não vou? É tanto que tem no YouTube 8 minutinhos ali que os cara fez. Era só em mim as bolas. Pá, e eu vou pra cá, pra lá. Meio que baixou o Maradona ali em mim, né? Aí foi um jogo muito redondo, né? Tanto que eu era bem ter feito mais um gol. Eu encobri assim o Constância e a bola acabou sendo um pouquinho forte. Aí, mas faço um gol que é lembrado até hoje, tá no top 10 do Super Clássico, até na frente de gols do Maradona. E aí eu saio ovacionado, assim, tipo, com uma musiquinha que eles têm lá, Olê Olê é o irmão do Pelé. Eu saio ovacionado do campo, que eu vi antes, tava com 47, faltava um minuto, aí ele disse, eu vou tirar o Yarle para o torcedor, porque ainda tive esse privilégio de jogar com o torcedor no estádio, que aí depois acabou. Foi naquele ano ali, logo depois, 2 rodadas para frente, num jogo contra o Chacaritas, Boca e Chacaritas, que a rivalidade é mais forte do que Boca e River. O Chacaritas é morte, né? Começaram, 5 minutos tá se matando as duas torcidas. Sim. Aí, depois desse jogo, eles, não, torcida única em todos os estádios, até hoje, parece. E pra quem viveu, perdão, Paulo, mas pra quem viveu essa rivalidade, que é uma das maiores, e viveu também a rivalidade do Clássico Grenal, qual é o sentimento? Não qual é a maior, mas qual o sentimento? É muito parecido. O torcedor do Grêmio e do Inter vai ficar chateado comigo, mas assim, a rivalidade deles é muita loucura. Assim, é que assim, ó, o país é pequeno e é time pra tudo que é lado, né? Só pensa em futebol lá. Buenos Aires é a capital mundial com mais clube, né? E que eu não queira, a gente tem um pouquinho de imitá-los, assim, né? As nossas torcidas. O jeito de torcer vem aqui de no lá. Rio Grande do Sul. Assim, a cultura gaúcha é muito né, assim, do argentino, né? Lá atrás já era assim, né? Começou assim. Então a gente tem meio que a proximidade, assim. A gente que eu digo assim, o gaúcho, né? Então o Grenal, ele tá no nível ali próximo da rivalidade do Boca e River por ter essa semelhança, né? A gente vai passar eles quando? Quando começar a disputar título da Libertadores, aí sim. Porque eles ali é loucura. Fizeram final até no Santiago Bernabéu. Pois. Então, Yarley, passou voando o nosso tempo, o posse de bola tá chegando no fim. Só para e o futuro do Yarley, a gente tem mais 2 minutinhos só para futuro, como é que é pro Yarley? Assim, eu ainda sou treinador, né? Sou treinador de futebol, licença A.
Eu iniciei a minha carreira não da maneira que eu esperava. Eu peguei muitos clubes aí, tipo, para resolver, apagar incêndio, né? Resolver problemas e tal. Não peguei nenhum assim com um projeto, ó, vamos começar do início, tal, vamos desenvolver, né? Então, eu tenho a experiência que eu tenho no futebol e a experiência também que eu adquiri 5 anos trabalhando na base do Inter, tipo, em formação, né? Tá tudo bem tranquilo. Eu continuo fazendo os cursos atuais, né? Porque iniciou o jogo de posição Guardiola, agora já tá para um jogo mais funcional, então a gente tem que começar a continuar se atualizando. O Luiz Henrique veio aí, bagunçou toda a parte tática, disse, não tem função, não tem posição parada, né? O jogo de posição é mais função, né? E troca de posição e tal. Eu estou estudando muito ainda, me qualificando. Além disso aí, eu com mais alguns amigos, a gente criou a Zoom, que é uma agência de produção de conteúdo. Fizemos até um documentário lá no Boca Juniors, fiz um documentário aqui do Inter, falando do Mundial, 20 anos. A gente tem alguns projetos em andamento aí de entrevista, de podcast. Vai vir coisa bacana também, que eu ainda vou fazer em relação ao Mundial, que é 20 anos da conquista, e estamos continuando aí, seguindo. Yarley, obrigado pela presença, por relembrar as histórias aqui com a gente e contar algumas histórias de bastidor do futebol que é bacana. Obrigado, viu? Algumas das Valeu, poucas também. histórias, né? Poderia tem ficar mais mais muitos, tempo. Tem que ser uns 5 programas. Vai convidar outra vez para falar sobre esse Boca ainda, um pouco mais sobre o Paysandu, esse Paysandu que marcou a história. Goiás tem uma história muito legal, Ceará. Porque eu saio do Goiás, né? O Goiás que foi o time que tu mais jogou, né? Eu saio do Goiás e o time cai para a segunda divisão. Aí eu vou no Corinthians, volto lá no Ceará, porque eu volto pro Ceará porque o Ceará tinha perdido 4 estadual seguidos. Aí o presidente assim, volta aí, cara, eu não posso perder, o Fortaleza não pode ser penta, né? Aí eu, tá bom, eu vou. Aí converso com o Corinthians, vou pro Flamengo, desculpa, aí vou pro Ceará, e aí ganho o estadual. E aí me liga o presidente do Goiás, assim, Yarley, vem aqui que eu vou cair pra Série C. Tava na zona de rebaixamento. Aí eu vou, a minha estreia já é contra o Sport, lá na ilha. Faço o gol, ganhamos de 1-0. Já tira da zona de rebaixamento, tal. Isso 2011 que eu tô falando. A gente fica em sexto ali, não deu pra subir, eu disse, presidente, não vai dar pra subir, mas no próximo ano a gente sobe com a mão na roda. Mantém todo mundo aí e tal. Anderson Moreira surgindo como treinador. E aí, no próximo ano, a gente é campeão, da Série B. Tem muita coisa. Muita história. Não, nós vamos fazer mais, sim. E Yarley, no Posse de Bola conosco, episódio 55, Posse de Bola com oferecimento de Banri Global, Account com taxa única, converta e fique com mais. Obrigado, Thalia, muito obrigado. Yarley, e aos goiabeiros que nos acompanham, a gente volta a qualquer momento no Spotify. Tchau!